Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e mais uma vez hoje a gente vem com a revisão 18. A gente está trabalhando já há bastante tempo, né, por conta aí da pandemia, aulas de revisão Enem. No fim do projeto eu vou ter gravado mais ou menos umas 270 questões, elas estão separadas por assunto, tá? E são mais ou menos 20 anos de Enem que eu estou gravando, né? Então, de acordo com o assunto que você tem interesse, dá uma procuradinha lá no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai falar de radioatividade, segunda aula de radioatividade. Então, a gente começa na primeira questão, ele fala que as partículas beta, elas, ao atravessar a matéria viva, colidem com uma porcentagem de moléculas e deixam para trás um rastro aleatório de radicais livres e íons quimicamente ativos. O que seria um íon quimicamente ativo? Um cara que tem carga, né? Um cara que tem carga positiva e carga negativa. E radical livre? Alguém que não tem elétrons emparelhados, ele tem um elétron livre, um elétron que não está fazendo ligação com ninguém. Então, às vezes a gente tinha lá, por exemplo, um Cl2 e aí ele quebra por homólise, homo igual, quer dizer, aquela dupla, aquela ligação que estava fazendo entre um cloro e o outro, ela é quebrada, ficando um elétron para cada cloro. Isso a gente vai chamar de radical livre. Ele não tem elétron emparelhado, beleza? E aí ele fala que essas espécies podem romper ainda ligações moleculares causando danos, né? E aí ele quer saber a capacidade de gerar esses efeitos, né? Ele vai romper moléculas, né? Vai romper ligações. Quem é que tem essa possibilidade, né? Bom, o elétron, e por isso ele tem massa desprezível e tem elevada energia cinética translacional. O que é translação? Só para lembrar, né? Aquele movimento de que ele sai de um lugar e se move até outro lugar. Só para lembrar, a Terra faz os dois movimentos, translação e rotação. Na translação, ela se move em torno do Sol, da mesma forma como o elétron se move em torno de um núcleo, ok? E o movimento de rotação que ele faz em torno do seu próprio eixo, assim como a Terra, tá? Então, essa opção é uma possibilidade. Ele tem massa desprezível? Sim. Então, assim, não dá para descartar essa daí, não. Vamos lá, nêutron, ele não possui carga elétrica, beleza, ele não possui carga elétrica. Tem alta capacidade de reproduzir reações nucleares. Não tem alta capacidade, não. A gente usa muito nêutron para reações nucleares, mas em bombardeio, né? A gente vai e bombardeia um átomo com... Essa aí não tá muito simpática, não. E demais. A mais, ele fala que forma íons livres ativos. Como é que esse cara vai gerar íon, né? Como é que ele não tem carga? Núcleo de átomos de hélio e por possuir massa elevada. Para aí, porque hélio é um dos menores átomos da tabela, é o segundo menor átomo da tabela. Parei de ler aí. Fóton não possui massa. Sim, fóton é luz, né? Fóton é... Você lembra quando a gente estuda Bohr? Um elétron ganha energia, vai para um nível superior de energia, vai para um nível mais externo e na volta ele emite luz? É isso. E ela tem grande facilidade de induzir a formação de radicais livres. Tá, produzir radicais livres, ok. Que ela não tem massa, ok, mas produzir íons, ela não tem chance, não. Agora, olha o distrator aí, que eu falo sempre, né? Sempre tem uma questão de distrator. A1, né, é uma possibilidade, né? A1 parece que, a letra A parece que tá mais simpática, mas essa do fóton é um distrator, então, tem, galera? Que fóton produzir radical livre, sim. Né? A gente usa muito luz ultravioleta para produção de radicais livres. Em orgânica, a gente vê muitas reações em que fóton produz radical livre. Agora, fóton produzir íon, aí não. Núcleo do átomo de hidrogênio, que por possuir carga positiva, tem uma alta reatividade química. A frase está toda certa, mas o núcleo do átomo de hidrogênio, que é um próton, ele vai possuir carga positiva e tem alta reatividade química, é por isso que ele é uma partícula beta.
Núcleo do átomo de hidrogênio não é beta. Núcleo do átomo de hidrogênio é próton, ok? Então, quem é o beta, né, afinal de contas? Então, a gente já viu que realmente quem é que vai produzir esses danos todos, né, que partícula é essa? É o elétron, tá? Então, a gente já entendeu, né, que as outras não podem ser por N motivos, mas vamos entender quem é a partícula beta. Aqui tem um átomo, núcleo com prótons e elétrons, prótons e nêutrons, perdão. Então, os rosinhas são os prótons, os azuizinhos são os nêutrons. E o nêutron, ele pode se quebrar, tá? Em alguns casos, como é que um átomo vai ser estável, né? Como é que o núcleo dele vai ser estável? Ou quando o núcleo é muito pequeno, núcleos pequenos tendem a ser estáveis. Quando você bota muito próton, ele começa a causar repulsão e, portanto, a perder estabilidade. A outra possibilidade seria quando ele tem nêutrons demais. Átomos que têm quantidades excessivas de nêutron também não são muito interessantes para a estabilidade, beleza? Então, o que acontece? Alguns átomos, eles quebram os nêutrons, eles partem o nêutron em próton, elétron e neutrino. Isso aqui eu não vou nem discutir, tá bom, galera? Isso aqui é subpartícula, esquece ela. Mas o que me interessa? Que um nêutron ele pode se partir em próton e elétron. O que faz o maior sentido, né? Porque o próton é positivo, elétron é negativo, a soma dos dois dá zero. E próton e nêutron têm praticamente a mesma massa. O próton ele é um pouquinho mais leve que o nêutron. Quanto mais leve? Um elétron, que tem massa desprezível, né? A massa dele é desprezível. Então, a gente vai dizer que houve a emissão de um beta, que na verdade é o meu elétron que veio do núcleo, e que ele não vai gerar nenhuma alteração de massa, porque a massa dele é desprezível. Então, a massa que eu fico dos prótons é praticamente a mesma massa que eu já tinha do nêutron, mas eu aumento uma unidade no número atômico, que um nêutron deixa de existir e passa a existir, então, um próton no lugar daquele nêutron, e o elétron, entre aspas, beta, tá? Ele é lançado fora. E aí você pergunta, pô, Fê, por que ele então não continua sendo chamado de elétron? Para não confundir de onde ele veio. Ele tem a mesma configuração do elétron, mas a origem dele é núcleo. Quando o elétron sai da eletrosfera, eu vou chamar ele de elétron. Quando esse elétron sai do núcleo, ele passa a ser chamado de beta, só por uma questão de eu saber de onde ele está vindo, tá bom? Bom, outra questão de 2013, a glicose marcada com nucleído de carbono 11 é utilizada na medicina para obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia e emissão de pósitron. A desintegração desse carbono 11, aí é mais um tipo de carbono, né? Na aula de radioatividade 1, a gente falou bastante do carbono 14, né? Emissão de carbono 14, datação de fóssil, né? Então, quem não viu a aula, dá uma olhadinha lá. Ele diz que ele gera um pósitron, ok? Vamos ver quem é o pósitron. E ele tem um tempo de meia-vida de 20,4 minutos. Então, só para recordar, na última aula eu falei o que é tempo de meia-vida. É o tempo necessário para que uma determinada massa caia pela metade. Significa que eu tenho lá 100 gramas de um carbono 11. Vamos imaginar que eu tenho 100 gramas de um carbono 11. Quando passar a primeira meia-vida, os primeiros 20,4 minutos, essas 100 gramas vão cair para 50 gramas. Então, 50 gramas terão feito essa reação e outros 50 não. Passou a segunda meia-vida. Daqueles 50 gramas que ainda não tinham reagido, 25 gramas fazem essa reação e aí eu fico com 75 gramas que já reagiram. Passou uma terceira meia-vida. Daqueles 25 gramas, 12,5 reagem, fazem esta reação. Sempre a reação é a mesma, tá? E aí os outros 87,5 já reagiram. Enfim, isso é uma meia-vida, tá? Então, ele diz que o medicamento, né, ele vai ter 1 grama e que vão passar 5 meias-vidas. Então, eu começo com 1 grama o medicamento e vão ao todo passar 5 meias-vidas. Ele quer saber a massa em miligramas, tá? Cuidado que tem uma mudança de unidade aqui, ó, grama para miligrama. Do nuclídeo restante, tá, galera? Do nuclídeo que tá restando. Não foi o que reagiu. Fique esperto com isso. Então, aquilo que a gente falou, né?
a gente tem uma massa inicial de 1 grama, que na verdade são 1000 miligramas, já vou passar aqui para 1000 miligramas para ficar mais fácil a conta. E aí a gente descreve a meia-vida como tempo necessário para que metade da massa sofra decaimento. Isso a gente explicou agora há pouco. Então, vamos fazer esse decaimento. 1 grama, que são 1000 miligramas, vai me dar, na primeira meia-vida, meio grama, que são 500 miligramas. Na segunda meia-vida, 0,25 ou 250 miligramas. Na terceira meia-vida, 0, eu estou só dividindo por 2, não sei se você reparou, tá? A massa está caindo pela metade. E aí, quando passarem todas as 5, olha só, presta atenção. 1 meia-vida, 2 meias-vidas, 3 meias-vidas, 4 meias-vidas, 5 meia-vidas. Então, a massa final em torno de 0,03 gramas ou, né, ele quer em miligrama, 31,25 miligramas. É só você dividir multiplicar por 1000. 1, 2, 3, multiplicou por 1000 e eu chego ao 31,25 miligramas, que essa é a resposta, tá? Então, como eu falei, a cada vez que passa uma meia-vida, uma quantidade de massa faz essa reação. Então, aqui trabalhando em grama, na primeira meia-vida, desses 1 grama de carbono 11, metade reagiu e metade, né, decaiu, metade não. Então, meio grama decaiu, meio grama continuou como estava. Passou a segunda meia-vida, 0,25 gramas restou e outros 0,75 decaíram. Passou a terceira meia-vida, 0,125 gramas sobrou e 0,875 gramas reagiram, beleza? E aí, dessas respostas, a mais perto, 31,3 gramas. Tá bom, galera? Falta de conhecimento em relação ao que vem a ser o material radioativo e quais seus efeitos, consequências e uso da radiação podem tomar decisões equivocadas. Isso é interessante porque eu falei aqui na aula passada, né? Eu falei aqui na aula 1, que a gente às vezes fala de substância radioativa e não tem noção que eu estou emitindo radiação agora. Se tu não assistiu essa aula, dá uma olhadinha lá na outra, porque eu falo sobre isso, né? Eu agora, nesse momento, estou emitindo radiação e eu não vou causar câncer em ninguém, tá, galera? Você está emitindo radiação, se você comer uma banana, ela tem potássio radioativo, né? Se você chupar uma laranja, ela tem deutério na composição dela e nem por isso são perigosas, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Da coisa da periculosidade, nem tudo é perigoso não, tá, gente? Então, a gente vai observar que algumas pessoas acham que porque radioativo é perigoso, tá? Tem um monte de material que é radioativo e não causa dano à saúde de ninguém. Bom, uma companhia aérea se negou a transportar um material médico para, né, que ele postava lá um certificado dizendo que aquele material médico tinha sido irradiado, que ele tinha sido esterilizado por radiação. É importante você saber que alguns alimentos que você come são irradiados, tá? Basicamente, a irradiação evita que o alimento estrague, pelo menos não que estrague tão rápido. Então, o morango, que é produzido no Nordeste, até ele chegar aqui, ele ia apodrecer. Então, a maioria deles é irradiada nos seus orgânicos, né? Se for orgânico de verdade. Mas muito alimento é irradiado. Praticamente hoje, uma parte enorme do material, né, cirúrgico. Porque você imagina, antigamente, como é que era esterilizado um bisturi? Ou qualquer outro material cirúrgico, uma pinça, uma tesoura. Você colocava isso dentro de um autoclave, que é um panelão de pressão. Aquilo fervia a uma alta temperatura, uma alta pressão. Esperava aquilo esfriar. Depois pegava aquele material e embalava. Pô, mas entre você tirar do autoclave e embalar, já pode ter contaminado. E como é que você faz esterilização por radiação? Você pega o bisturi ou qualquer material cirúrgico, coloca dentro de uma embalagem plástica. Não sei se vocês já viram aquelas embalagens que por trás é um papel e na frente ela é um plástico transparente. Pois é, essa embalagem, o material dela, ele, por exemplo, resiste bem à radiação de cobalto 60. E aí você pode irradiar, ele pode ser guardado ainda contaminado com micro-organismo, qualquer contaminação lá de micro-organismo, a radiação vai atravessar aquele material, tanto plástico quanto metal, eles não acumulam radiação, beleza?
eles não retêm radiação. Uma vez que você termina a irradiação, espera passar alguns minutinhos e ele tá sem emitir nenhum tipo de radiação. Só que ele já está fechado, então ele não vai ter contato externo nenhum, a não ser na hora que ele for aberto, no meio de uma cirurgia, no meio de um procedimento. Aí, então, ele vai ter contato com o meio ambiente. A probabilidade dele contaminar é praticamente zero, né, galera? Mas lembra, o plástico, o material, o metal, tudo que for usado tem que ser de um material que não sofra nenhuma alteração química quando incidida a radiação em cima dele. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Isso é uma fala importante. Olha só. A transportadora lá, a companhia aérea, se recusou a transportar esse material. Complicado, né? Esse material não está emitindo radiação, galera. Tá? Ele não está emitindo radiação. Então, a decisão é equivocada porque o material é capaz de acumular radiação. Que, aliás, é uma das características para você fazer qualquer tipo de esterilização por radiação. É que o material que você está irradiando, que ele não acumule essa radiação. Se ele acumular, você não pode fazer esse tipo de esterilização. Mas se ele não acumular, você pode tranquilo fazer, porque passado alguns minutos, toda a radiação vai embora e aí você consegue um material estéril e que não vai causar nenhum dano, tá bom? Tranquilo? E aqui tem alguns elementos que a gente faz esterilização por radiação. Então, várias frutas. Então, você vê que elas têm a mesma idade. Esses aqui não foram irradiados. Esses aqui foram irradiados. O que significa que ele demora mais para amadurecer, que ele demora mais para estragar. Boa parte dos alimentos em conserva hoje passam por um processo de esterilização por radiação. Esmaltes, tá? E aí tem aqui o processo de esterilização. Tá vendo aqui as embalagenzinhas de material cirúrgico, tá vendo? Elas têm um papelzinho atrás e tem um plastiquinho na frente, ou é só o plastiquinho, né? E esse material, nenhum deles acumula radiação, tá bom? Bom, outra questão, considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com um comprimento menor que a radiação ultravioleta. Lembrando que a radiação ultravioleta, a partir daí, ela já começa a ser danosa para a nossa saúde. Você vê que a própria radiação ultravioleta, se a gente ficar exposto muito tempo, ela tem um efeito acumulativo e ela pode causar desde envelhecimento precoce a câncer, tá? Então, a gente está falando de um comprimento de onda menor. Galera, presta atenção que isso é física, tá? Comprimento de onda pequeno significa alta energia, alta frequência. Não sou da física, eu sou da química, mas só para dar aquela lembrada, né? Quando a gente tem análise de frequência, como é que eu faço essa análise de frequência? É o número de ondas inteiras, vale e crista, que passam num determinado ponto em 1 segundo. Então, eu tenho aqui esse determinado ponto. Quantas ondas inteiras, crista e vale, vão passar aqui em 1 segundo? Se forem ondas grandonas, se forem ondas enormes, poucas ondas vão passar, concorda? E se forem ondas curtinhas? Vai passar um montão de onda, né? Então, ondas curtinhas significam maior frequência e maior energia, tá? Fica esperto nisso. Suponha que essa radiação foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico entre equipamento e o filme foi posicionado no pescoço de um indivíduo. Ou seja, ele está falando de raio-x, tá, galera? Então, eu tenho aqui um equipamento, você e uma chapa radiográfica. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro o filme se torna. Eu já fiz uma questão dessa na outra aula. Quem não viu a aula de radiação 1, dá uma olhadinha, porque eu já expliquei isso, tá? Após acionar o equipamento, eu vejo este filme aqui, ó. Gente, aqui não tem nada, tá vendo? Tá preto. Por que tá preto? Porque a radiação não foi absorvida pela pessoa aqui, foi absorvida pela chapa. Então, ela mexe aqui, ó, ela bate aqui na chapa e escurece. Ela reage quimicamente com a chapa e escurece, beleza? Então, aqui a radiação não foi absorvida por nós, foi absorvida pela chapa, ok? Mas não por nós. Aqui, ela foi, você vê que aqui tem uma parte bem brancona, né? Uma parte bem branca. O que isso significa? Que a energia não ultrapassou. Então, provavelmente, essas regiões mais claras aqui, ó, equivalem a regiões de osso, né? Regiões em que houve uma absorção
maior, e aí a energia ela não conseguiu atravessar a gente. E essa região aqui, ó, é a região de carne aqui do pescoço, ó. Se a gente pensar de ladinho, né, tem uma regiãozinha aqui, ó, de carninha aqui do bracinho, aqui é a região de carninha, né? Ela é mais molinha, né, que um osso, ela absorve menos que um osso, mas absorve um pouco mais do que não ter nada, né, galera? Então aqui seria, você vê aqui direitinho, ó, a região onde eu tenho uma absorção de musculatura, beleza? Dentre esses fenômenos decorrentes da interação da radiação e os indivíduos que permitem a obtenção dessa imagem, a gente acabou de falar, né? Eu vou ter a absorção por nós, tá? E a não absorção, né? Nesse espaço vazio aqui, ó, não tem nada que absorva. Quer dizer, a chapa tá absorvendo tudo, mas não tem ninguém que absorva antes dele chegar na chapa. Então, a chapa absorve tudo. Aqui você absorve uma parte. Aí, se for na carninha, vai absorver um pouco. Se for no osso, você vai absorver bastante. Então, maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio. Por que pelos átomos de cálcio? Porque onde tem osso fica mais branco, né? Então, na musculatura tem cálcio? Tem, né? O cálcio faz parte aí do movimento de contração do músculo. Por isso que a gente tem um pouquinho de absorção dessa radiação no músculo também, que o cálcio também absorve. Mas não absorve muito, ele absorve só um pouquinho, beleza? Bom, o lixo radioativo ou nuclear, a gente já falou de lixo também na aula passada, hein? O lixo é resultado da manipulação desses elementos radioativos, né? E hoje a gente usa na agricultura, na indústria, como eu falei agora há pouco, né? Alimentos são irradiados, né? Material de medicina, né? Irradiado. A gente acabou de falar disso agora. E aí, o processo de decaimento de alguns materiais podem levar alguns milhões de anos. Tem material que leva alguns segundos, milissegundos, e alguns que levam milhões de anos. Quanto maior for a meia-vida dele, quer dizer, quanto mais tempo ele levar para decair, menos mal ele vai causar a gente, tá bom? Então, a gente tem que fazer um descarte muito cuidadoso desse material, né? Deixa eu voltar aqui. A gente precisa fazer um descarte adequado. A gente já falou de lixo nuclear agora há pouco, né? Quando você joga o material fora, e ele está falando aí do elemento 226, né? Rádio 226, quanto mais ele emitir radiação, mesmo que ele não esteja mais servindo, por exemplo, numa máquina de uso medicinal, né, uma cintilografia, né, uma ressonância, uma tomografia, que tem elementos radioativos ali, próprio raio-x, né, aqueles elementos radioativos, quando eles não servem mais para aquela máquina, eles ainda estão gerando bastante dano. O próprio usina nuclear ainda está gerando bastante dano, tá? Então tem que ter um cuidado danado para poder descartar esse material. E ele fala aqui de meia-vida também. A gente já falou de meia-vida, o tempo necessário para que a massa caia a metade. Então tá aqui, ó. Eu tinha 1 kg de material radioativo, passou a primeira meia-vida, aí tá aqui bem claro, gente, ó. A massa caiu pela metade, tá vendo? 1 kg para meio quilo, levou 1.620 anos. E aí, de novo, se você dividir esse espacinho cinza aqui, ó, em 2, você vai ver que vai dar isso aqui. E aí ele saiu de meio para 1/4, quer dizer, dividiu de novo por 2, 3.240 anos, que é o dobro de 1.620. Terceira meia-vida, 1/8, né, 1/8 da massa inicial. E aí eu tenho 4.860, né, 4.860 anos, que é, na verdade, 3 vezes 1.620, tá bom? Então, a gente tem esses dois valores para analisar. Quando a massa cai pela metade, a gente tem o chamado tempo de meia-vida. Então, já está claro aqui no gráfico que o tempo de meia-vida é 1.620. E aí, tá aqui, ó, a amostra cai pela metade, com intervalo de 1.620 anos. Agora, vamos dar uma olhadinha nas outras por um detalhe. Aqui, ó, quanto maior a meia-vida, mais rápido ela se desintegra. Ao contrário, gente. Quanto menor a meia-vida, mais rápido ele se desintegra, né? Então, tempo de meia-vida de 1 segundo, metade da massa decai em 1 segundo. Depois, mais 1 segundo, a outra metade decai, mais 1 segundo. E se for 1.000 anos,
A metade da massa, se eu começar com massas iguais, só vai decair daqui a 1000 anos. Então, totalmente errado, né? Na letra B, tem o nosso distrator, tá? Nosso distrator. Ele diz que 1/8 da amostra terá decaído ao final de 4.860 anos. Quando eu volto lá no gráfico, eu vou voltar. Esse número parece tentador, né? 1/8 da massa caindo 4.860 anos. Só que essa massa que eu tô lendo aqui não é o que decaiu, é o que sobra. Não é o que decaiu, tá? O que decaiu é 1 quilo menos 1/8 de 1 quilo. Então, observa que esse 1/8 aqui é o que resta. E aí ele diz que 1/8 terá decaído. 1/8 é o que sobra, então cuidado que esse é o distrator. Metade da quantidade original terá caído ao final de 3.200? Não, aqui já se passaram 2 minhas vidas, a gente já viu, né? Restará menos de 1% de rádio em qualquer amostra após 3 meias vidas. Cara, 1%, aí tu teria que fazer a conta, né? 1% de 1 quilo, são 1.000 gramas, não é o que vai ter sobrado depois de 3 meias vidas, tá? Mas aqui não precisava nem fazer a conta, porque essa de baixo aqui tá tão claramente certa que você não precisava nem ter feito a conta aqui para confirmar isso, tá bom? Bom, essa aqui é legal. A investigação forense utiliza-se luminol. Galera, para quem já viu filmes, né, de esse policial, já deve ter ouvido, né, visto o pessoal usar isso. É uma substância que reage com a hemoglobina do ferro no sangue, produz uma luz, e essa luz, ela dá para ver lugares onde caiu o sangue, tá bom? O detalhe é que esse luminol, ele tem um interesse forense muito grande, que mesmo que você lave o lugar, mesmo que você esfregue o lugar, a probabilidade do luminol encontrar resquício de sangue, restos de sangue, é muito grande. Então, mesmo se limpando, né, o bandido lá que matou a pessoa e tal, limpando o lugar, a probabilidade do luminol encontrar esses restos de sangue é enorme, tá, galera? Então, tá aqui, ó, a reação que ele me dá, essa reação ele me mostra, que é a reação do luminol, como ele reage, e aí ele transforma num intermediário de reação, e esse intermediário, então, se transforma nesse composto aqui, com eliminação de luz e liberação de N2, beleza? E aqui, ó, o luminol iluminado, tá? Você precisa de uma luz ultravioleta, tá? E aqui, ó, uma cena real de assassinato, tá, galera? Ai, é chato, né, mostrar isso, mas isso é verdade. Olha como o aspecto dele, quer dizer, quem fez o crime aqui, ele tentou limpar o lugar, tá vendo? A pessoa lavou o lugar. E aí, depois que você joga o luminol e bota lá a luzinha ultravioleta, ele mostra direitinho o lugar onde ficaram, né, as marcas de sangue. E aí a gente consegue saber se a pessoa foi arrastada, se a pessoa caiu ali e por ali ela ficou, né, se houve um crime naquele lugar ou se alguém se machucou, dá pra ver direitinho, tá? Você vê que é incrível, né? Você olha aqui, não parece que tinha mancha de sangue nenhuma, e tinha. Brabo, né? Então, tá aqui só para vocês terem uma noção, né? A mancha de sangue, o luminol com água oxigenada e meio básico, né? Ferro do nosso sangue vai catalisar essa reação, e aí eu vou ter uma emissão de luz que eu consigo verificar se... Normalmente a gente apaga a luz, incide uma luz ultravioleta, e aí eu vejo essa emissão de luz que a gente viu, né, aquele tom violetinha, tá? Normalmente a gente bota uma luzinha ultravioleta para ajudar, tá? E olha só, aqui já é cena de filme, tá, galera? Aqui foi feito com sangue artificial, mas que tinha o mesmo componente que o sangue comum. Então essa aqui é uma cena artificial, e alguns filmes que você consegue ver, né? Eu adoro Dexter, aliás, fiquei apaixonada e já tô sabendo que vai sair uma nova edição, tô aqui na ansiedade para assistir. Bom, na reação do luminol, o fenômeno que está ocorrendo é de que, gente, esses nomes aqui são nomes que de cara, né, você precisa conhecer, que eles já foram usados algumas vezes. Já vou descartar fusão nuclear a frio, porque cá entre nós, fusão nuclear a gente já viu que, porra, a energia liberada é energia de bomba nuclear, né, galera? Então, assim,
Esse aqui eu nem vou discutir, não vou nem perder meu tempo. Fluorescência. Tem gente que não sabe o que é fluorescência, né? Fluorescência é igual luz fluorescente. Todo mundo já viu uma luz fluorescente, aquelas que a gente usa em casa, branca, né? Sem ser a LED, tá? Você tem uma energia, que é energia elétrica, que você aciona a energia elétrica, ela dá uma passada de elétrons no meio da lâmpada, então ela tem um polo positivo, um polo negativo, ela tem gases, né, com pouca pressão, gases em baixa pressão, gases rarefeitos, e aí eu tenho do polo positivo ao polo negativo, os elétrons são gerados no polo negativo, vão até o polo positivo. Detalhe que isso não é corrente elétrica, tá? Tô falando de fluxo de elétrons, porque a corrente elétrica é o contrário. Tô falando de fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons, ele é gerado no polo negativo e ele vai até o polo positivo. E ele, então, faz com que os elétrons desse gás fiquem excitados, emitindo luz. Também a hora que você desliga a energia, essa luz cessa. Então, você precisa ligar e desligar essa energia elétrica para gerar essa luminosidade. Incandescência tem a ver com aquela luminosidade avermelhada quando você aquece muito o metal. Sabe quando você pega o metal e leva ele numa temperatura muito alta e ele fica com aquele tom avermelhado? Isso é uma incandescência, tá? Quimiluminescência é uma reação química que faz a emissão de luz acontecer. Opa! Quimiluminescência pode ser, né? Eu tô olhando só as palavras iniciais. Quimiluminescência é interessante. Eu tive uma reação química ali com luminol e essa reação química gerou energia. Ainda vou ler o restinho, mas parece bom. E fosforescência. Eu dependo também de um processo, né, de absorção de luz, mas o que acontece com as coisas fosforescentes é elas absorvem energia durante um tempo. Então, tem até umas estrelinhas que mãe às vezes cola no teto de criança. E aí, durante o dia, ela fica absorvendo energia. De noite, quando a luz acaba, quando a luz se apaga, ela então começa a brilhar, ela começa a emitir energia. Minhas filhas mesmo tinham, né, colchas da Sininho, minhas duas filhas. Eu comprei uma colcha da Sininho que era linda. De dia, ela ficava absorvendo energia e de noite, quando se apagava a luz, ficava o desenho ali das estrelinhas, da magia da Sininho, tudo brilhando porque era fosforescente. Mas com o tempo, ela vai parando de emitir luz e ela vai desaparecendo. E aí, ao longo da noite, aquela luz já não era mais vista. Tá bom, galera? Então, vamos ver que essa quimiluminescência parece legal, né? Uma reação química que ocorre com liberação eletromagnética na forma de luz. Bingo, né? A gente já tinha comentado. Se tivesse algum erro no resto da frase, eu ia ver os outros. Mas essa aí era a que parecia mais interessante por conta da reação, tá bom? E com isso, a gente fica terminando as últimas os 20 anos, né? Os últimos 20 anos aí de questões que caíram de radioatividade. Na próxima aula a gente vai ver termoquímica, tá bom? Se gostou, deixa um comentário, deixa um like. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar nos comentários que eu prometo que eu respondo, tá bom, galera? Beijos, fui!